nós vivemos num país em que a maioria dos evangélicos pertence à igreja pentecostais. Sim, sim. O presbiterianismo, por mais que seja umas denominações pioneiras no Brasil, Sim. dentro da estatística nós somos um número pequeno perto da imensidão denominacional dentro do Brasil, né? Mas nesse advento das mídias sociais, muitos passaram a conhecer a teologia Sim. reformada, né? Então, conteúdos que antes estavam mais presos a escolas dominicais ou até a seminários começaram a ser difundidos e espalhados através da internet. E um movimento que tem acontecido é muitas pessoas têm saído de igrejas pentecostais e vindo para igrejas mais históricas. Sim. Né? Como é que você vê esse movimento? O que você acha que contribuiu para isso? É simplesmente a internet? É o fato porque antes a gente não tinha informação? São assuntos que ficavam mais presos a seminários teológicos e agora até os professores de teologia também estão usando a internet para falar sobre assuntos que antes você só aprendia em seminário, né? Como é que você tem enxergado esse movimento? É interessante porque assim, hoje nós somos um povo até relativamente pequeno comparado à grande multidão de pentecostais que o país possui. Mas nós já fomos a maior denominação do Brasil. Né? Tanto é que o evangelho ele alcança o Brasil, a teologia ela alcança o Brasil, com a teologia reformada. Se você vê como foi no início da colonização brasileira, o Brasil foi colonizado literalmente pela Igreja Católica, né, de certa forma. Depois que é aberto para os ingleses estarem aqui no Brasil, e era uma teologia reformada. Né? Então, o pentecostalismo ele só vai surgir lá nos efeitos da Rua Azusa, já no século XIX. Né? O que eu acho interessante nesse caso é que a teologia reformada ela é um choque. Ela é um choque para o arminianismo, né? Principalmente quando... A grande verdade é assim, eu que nasci num ambiente pentecostal, eu nunca soube que tinha algo diferente, né? Eu sabia que havia algumas igrejas, como a Igreja Batista, a Congregação Cristã do Brasil e a própria Presbiteriana, e só sabia que eles eram diferentes. Eu só não sabia em quê. Entendeu? Você não tinha acesso a essas informações, a não ser que você fosse a uma igreja, ou como você citou, a um seminário. Mas na minha época de menino, eu acho interessante porque você era disciplinado se você fosse em outra igreja. Olha que coisa interessante, né? Hoje a gente disciplina o pessoal porque está indo para o mundo, pro pecado. Né? Naquela época se disciplinava porque você ia em outra igreja. É uma coisa doida, né? E o que acontece é que sim, com esse advento da internet, barreiras caíram. Né? E a teologia reformada ela acaba alcançando diversas pessoas. Hoje nós temos diversos pregadores reformados que são extremamente convidados para pregar no meio pentecostal. Sim. O Hernandes é um deles, o Nicodemos é outro, e tem tantos outros. Né? E o que eu acho interessante é que eu tinha, porque ele já faleceu, um grande amigo que era pentecostal, e ele dizia para mim assim, eu não consigo entender a teologia reformada. Mas eu amo o Abraham Kuyper. Ele não sabia que o Kuyper era um teólogo reformado. O dia que eu contei isso para ele, ele ficou extremamente impressionado e falou, como assim, amigo? E ele escreveu um livro muito famoso sobre calvinismo, né? Então, sim, e ele ficou impressionadíssimo. Ele falou, mas isso é teologia reformada? Então eu sou reformado. Então muitas vezes a pessoa não tinha acesso a essas informações. E é engraçado que esses estereótipos, eles foram criados recentemente. Sim. Porque eu não lembro na minha infância, lógico que é um debate aí de séculos, né? Sim, sim. Mas na minha infância eu não lembro de alguém ter falado para mim sobre Calvino, Lutero. Não. Né? Então eu fui compreender essas coisas depois dos meus 15, 16, 17, 18 anos, né? Onde você vai aprendendo história, até na escola você vai aprendendo a história, então passa um pouco pela história da igreja. E então meu primeiro contato ali com os nomes dos reformadores foi muito na classe de catecúmenos, que na época passou com o Edilson Botelho, que eu fiz com ele, e pela escola mesmo. Isso é interessante, né? Porque o pentecostalismo, assim, não falando mal dos pentecostais de forma alguma, mas não há catecúmenos. Né? Você não tem, você está na fé, você está na fé. É tipo assim, você já entra jogando, né?
Não tem olha, é assim, a fé, existe a fé pentecostal, existe a fé arminiana, a fé neopentecostal, a fé reformada. Então, não há essa divisão. Na realidade, é como você deixou claro. Há um tempo atrás, isso era muito restrito a quem era mesmo reformado, principalmente os presbiterianos, e os seminários que formavam os próprios pastores presbiterianos, né? Era isso que acontecia. E é por isso que a internet ela tem essa função aí de abrir para a galera aí um novo paradigma aí de teologia, né?